Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos dar seguimento ao nosso curso de mediunidade. Hoje, estudando sobre a educação da faculdade mediúnica. Vamos entender quais são os recursos que a doutrina espírita oferece para quem está com o aflorar, o desenvolvimento da mediunidade. A melhor maneira de educarmos essa mediunidade para que a pessoa possa bem desenvolvê-la e sempre em benefício dela mesma e do próximo. Portanto, se você gostaria e tem curiosidade de saber mais sobre esse tema, você está convidado a participar conosco da nossa aula, mas eu convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Olá, meus queridos amigos, mais uma vez aqui juntos no nosso curso de mediunidade, estudando hoje sobre a educação da faculdade mediúnica. Nós já estudamos sobre a eclosão da mediunidade, certo? Mas agora nós vamos pontuar sobre a educação da mediunidade, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos tentando e buscando trazer as orientações importantes para que você possa desenvolver e bem desenvolver a sua mediunidade, educando-a de forma correta nos princípios da doutrina espírita para que o desenvolvimento da faculdade seja o melhor possível? Pois muito bem, então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa temática. Então vejam, a educação da faculdade mediúnica requisita do médium esforço perseverante e deve ser exercida no ambiente seguro das casas espíritas, que funcionam como escolas de formação espiritual e moral, que trabalham à luz da doutrina espírita. Então vejam bem, nós podemos ter a consciência sempre de que a mediunidade requer um esforço contínuo. Não é porque nós estamos aqui trazendo as orientações para a educação da mediunidade, trazendo toda a formatação de um curso da melhor maneira, e vocês acharem, por exemplo, que terem feito um curso de mediunidade é suficiente para que vocês sejam médiuns educados e bons médiuns. Não, meus amores. A educação da faculdade requisita esforço constante, perseverante, deve ser exercida no ambiente seguro e é por toda a vida. Isso que nós vamos ver na sequência. O curso é importante, graças às casas espíritas, graças à Federação Espírita Brasileira, esse curso de mediunidade ele foi formatado. As casas têm todo um cuidado para dar e ministrarem esses cursos para que os alunos possam ter a formação necessária para bem desenvolverem a mediunidade. Não é só dar o curso, mas o educar da faculdade mediúnica requer instrutores experientes, colaboradores dispostos a ajudar e a transmitirem os seus conhecimentos. Então, as casas espíritas hoje, elas já estão formatadas, na sua grande maioria, para darem essa capacitação aos médiuns, certo? E também aqueles que desejam, que não têm uma ostensividade, mas desejam trabalhar na mediunidade. E isso é maravilhoso, tá? Por que que se orienta que o curso seja dado no ambiente seguro das casas espíritas? Porque lá há não apenas o preparo espiritual, da ambiência espiritual para o trabalho, para esse curso, mas também lá há instrutores, pessoas que estudam, trabalham na mediunidade e têm o conhecimento, a segurança, o equilíbrio para bem orientar. Tá? Quando nós estamos orientando pessoas no desenvolvimento da mediunidade, é muito sério. Por quê? Porque assim como eu posso conduzir para o bem, eu posso conduzir para o mal. Tá? Então, realmente, a educação da mediunidade ela é importante e ela ocorre nas casas espíritas. Tanto é que eu estou aqui conversando, passando esse curso para vocês, mas a parte prática do curso eu não tenho como fazer à distância, eu não tenho como acompanhar vocês, eu não tenho como ver o desenvolvimento individual de cada um de vocês. Eu oriento como a prática pode ser desenvolvida e trabalhada, mas eu não tenho como fazer isso diretamente com vocês, eu precisaria estar perto.
e é isso que a casa espírita oportuniza a todos nós. A educação da mediunidade requer segura orientação doutrinária e exemplos de moralidade cristã dos orientadores e dirigentes dos centros espíritas. Acontece ao longo da vida, começa antes da reencarnação, continua nela e prossegue no além-túmulo. O trabalho é sempre incessante e é relacionada a algumas condições básicas. É necessária a observância de condições básicas, como o amparo espiritual, o estudo doutrinário espírita, a conduta moral e autoconhecimento e a gratuidade da prática mediúnica. Nós vamos conversar sobre cada um desses pontos. Então, orientação doutrinária segura, exemplos de moralidade cristã dos orientadores e dirigentes, isso é algo importante. Nós não estamos aqui dizendo que nós somos os orientadores ou quem trabalha nessa área são pessoas perfeitas. Nós já sabemos que não, todos têm as suas imperfeições, mas são pessoas que procuram, se esforçam continuamente para fazerem o bem, para realmente se reformarem intimamente. E precisa haver conhecimento, boa orientação doutrinária, estudo, para que se possa falar da mediunidade, orientar e instruir. É importante teoria e prática. E para isso, o estudo ele tem que ser constante. Por que a educação da faculdade ela inicia antes mesmo da reencarnação? Porque aquelas pessoas que vêm para desenvolverem a mediunidade aqui, elas já são preparadas no plano espiritual, na erraticidade. Passam anos, não vimos que depoimentos do espírito André Luiz, mostrando o preparo que acontece na vida espiritual antes do reencarne. Então, o médium, ele se prepara para ser médium, estuda décadas, muitas vezes, para que aqui ele possa bem desenvolver a sua mediunidade. Então, começa antes, continua, ou se realmente se prolonga por toda a reencarnação, e no além-túmulo continua, porque o trabalho é incessante. Perfeito? Amparo espiritual, que é um dos primeiros pontos que nós colocamos lá como condição básica. Na eclosão da mediunidade, ele é fundamental, esse amparo. Por quê? Porque é natural que haja um clima psicológico de emoções contraditórias, desconfortos físicos plenamente superáveis, desde que haja esclarecimentos e controle de si mesmo. Então, sugere-se nessa fase que o médium receba assistência espiritual na casa espírita. Quando nós vimos sobre a eclosão da mediunidade em aulas anteriores, vocês devem lembrar que essa eclosão pode ser suave, tranquila, como ela pode ser um pouco mais difícil, trazendo realmente emoções contraditórias, um certo desequilíbrio emocional para o médium. Então, eu não posso, a casa espírita não pode, não deve, já direcionar esse médium que está no seu aflorar, no seu desenvolvimento inicial da mediunidade para um curso de mediunidade. Se ele está ainda emocionalmente abalado, com um certo desequilíbrio emocional, nós vamos primeiramente encaminhá-lo para o amparo espiritual, para que ele possa ser auxiliado, para que ele possa ser amparado espiritualmente, para que ele fique melhor. E a partir daí é que nós vamos iniciar um processo de capacitação para que ele possa estudar, para que ele possa aprender e realmente chegar no desenvolvimento da mediunidade. Então aqui nós colocamos as várias orientações que os centros espíritas oferecem, as várias atividades de assistência espiritual que a casa espírita oferece. Então, o diálogo fraterno, a caridade, os passes, que são a fluidoterapia, as palestras públicas, nós temos ainda as enfermarias espirituais, nós já estudamos isso lá na aula de desobsessão, lembram disso, certo? Então, estou aqui só mostrando as figurinhas e lembrando a vocês, tá? Nós temos o Evangelho no Lar,
Então, são todas mecanismos, serviços, atividades que as casas oferecem nesse momento de eclosão da mediunidade para que o equilíbrio possa ser buscado e, posteriormente, um desenvolvimento mediúnico seja possível. Então, alcançado o reajuste espiritual, o médium é encaminhado ao estudo regular do espiritismo. Para que ocorra desenvolvimento harmônico da faculdade mediúnica, o médium conta com o auxílio de benfeitores espirituais, seu anjo da guarda, espíritos simpáticos, embora a ação seja discreta, porque eles não atuam de forma ostensiva, né? Bem como dos orientadores encarnados. Então, nesse processo, tá, para que ocorra o desenvolvimento harmônico, os médios serão auxiliados tanto pelos benfeitores espirituais que vão conduzir e orientar o curso de educação da mediunidade, como também pelos orientadores encarnados. Então, ambos os planos da vida estarão atuando diretamente para que haja o desenvolvimento harmônico da mediunidade. A equipe de encarnados deve manter-se atenta aos propósitos e à natureza dessa tarefa espírita, a fim de obter bons frutos. Sempre atentos, estudando, muito conscientes do objetivo maior da mediunidade, que é a caridade, caridade com Jesus, fazer o bem ao próximo e não buscar benefícios pessoais para si. Sempre doação para o próximo. Então, esse é o objetivo maior, aprimoramento e caridade. E com isso, claro, evolução, crescimento e aprimoramento espiritual. Estudo, nós já falamos do amparo, então o amparo vai ser dado aos médiuns nesse momento do aflorar da mediunidade. Depois que eles se equilibram, eles vão ser direcionados para os estudos. Orienta-se sempre que os médiuns se preparem, adquiram um conhecimento prévio para que eles possam, quando chegar o momento do desenvolvimento mediúnico, eles terem base doutrinária para que eles possam melhor compreender todo o processo. Por isso que dentro das casas espíritas sugere-se o estudo das obras básicas, sugere-se o estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESG, que nós temos 3 módulos, módulo 1, módulo 2, tomo 1, tomo 2 e o tomo único, que embora se chame tomo único, são conteúdos distintos, os 3. Então, normalmente as pessoas fazem o ESG, fazem estudos de obras básicas para que eles possam fazer o curso de mediunidade, tá? Que é esse que nós estamos aqui oferecendo para vocês. Por quê? Porque ele vai estar com uma capacidade muito maior para compreender a responsabilidade, para ter a disciplina que ele precisa para o bom desenvolvimento mediúnico. Portanto, o médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Estudo, observação intensa e trabalho, sempre pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. O escolho com que se defronta a maioria dos médiuns principiantes é o de terem de lidar com espíritos inferiores, e feliz do medianeiro quando se trata apenas de espíritos levianos. Devem estar muito atentos para que tais espíritos não assumam o predomínio, porque caso isso aconteça, nem sempre lhe será fácil desembaraçar-se deles. Este ponto é de tal modo importante, sobretudo no começo, que, não sendo tomadas as precauções necessárias, podem se perder os frutos das mais belas faculdades. Então, na hora da comunicação, do desenvolvimento mediúnico, os médiuns, eles vão lidar com espíritos inferiores, até porque a mediunidade é essencialmente para ajudar a quem precisa. Então, nós vamos ter o amparo da espiritualidade superior, sim, mas o contato direto nas reuniões, a assistência para aqueles que precisam, os necessitados, os inferiores. E se o médium já não tiver base, se o médium já não tiver equilíbrio, se o médium não entender sobre obsessão, se o médium não entender sobre influência espiritual, se o médium não entender como a questão da sintonia é tão importante para que ele possa neutralizar essas influências, ele vai se desequilibrar. Então vocês percebem que é muito sério
você conduzir alguém para um desenvolvimento mediúnico sem a base? Muitas pessoas no passado, ao apresentarem mediunidade, já eram direcionadas para as reuniões mediúnicas, mas com o tempo, com o estudo, com o progresso e a vivência dentro da mediunidade, foi se observando que esse não era o procedimento mais indicado. Que quando as pessoas chegavam com um conhecimento prévio, isso era muito melhor, facilitava o desenvolvimento e, de fato, os centros espíritas passaram, a partir daí, a partir do momento que eles perceberam essa realidade, a pedirem, sugerirem esse conhecimento prévio, o EJA, o estudo de obras básicas, para que o estudo da mediunidade fosse permitido e deferido para as pessoas. Aqui nós estamos falando exatamente de estudo, certo? Então eu trouxe um exercício para a reflexão e autoanálise de cada um de vocês. Isso é para que nós possamos ter uma ideia de como está a nossa bagagem de estudo e de conhecimento, tá? Então, vocês vão atribuir uma nota de 0 até 5 pontos a cada pergunta. Então, peguem um papel, um celular, alguma coisa, para que vocês possam anotar. E em função da pontuação final, vocês vão ter uma ideia de como vocês estão. Se vocês, no que se refere a conteúdo doutrinário, vocês estão muito bons, mais ou menos, ou estão numa condição ainda realmente não muito positiva, havendo aí a necessidade de um maior aprimoramento. Então, analisar de 0 a 5 pontos cada pergunta. Então, vejam bem aqui. A primeira pergunta, para vocês entenderem: já leu por completo todos os livros que possui? Se você não leu nenhum, estou explicando para vocês, se você não leu nenhum, você vai colocar 0. Se você leu todos, você vai colocar 5. Se você leu mais ou menos, você vai colocar 2, 3, 4. Você vai avaliar aí no intervalo de 0 a 5, como você pontuaria aquela pergunta, tá? Então, para cada pergunta, você vai colocar de 0 a 5. E depois, no fim, você vai somar tudo. Então, por exemplo, pergunta 1. Já leu por completo todos os livros que possui? Você conhece o assunto que trata todas as obras básicas de Kardec? Então aqui, vejam, nós temos as 5 obras básicas. Você conhece o assunto que trata todas as obras? Se você conhece bem, 5. Se você não conhece nenhuma, 0. Se você conhece mais ou menos, 1, 2, 3 ou 4. Perfeito? Então entenderam, certo? Então vamos lá. Das 5 obras básicas de Kardec, dê 1 ponto para cada obra lida, que é diferente. Das 5 obras, dê 1 ponto para cada obra lida. O Livro dos Espíritos. Você já leu o Livro dos Espíritos completo? Se você leu, marque 1. Se você não leu, marque 0. Se você leu mais ou menos, não marque nada. É a obra lida, completa, um livro. Livro dos Médiuns. Se você leu, 1 ponto. Se não leu, 0. O Evangelho segundo o Espiritismo. A Gênese, o Céu e o Inferno. Aqui. Participa com proveito de algum grupo espírita de estudo, aqui volta a 0 a 5 pontos, ok? Participa com proveito de algum grupo espírita de estudo, com proveito, participando, estudando, lendo, se empenhando, 5. Não participa de nenhum, 0. Participa, mais ou menos, vá pontuando. Estuda sempre com antecedência os temas do currículo. Nós não estamos aqui seguindo, por exemplo, a apostila da Federação Espírita Brasileira. Você estuda sempre com antecedência os temas, por exemplo, estamos falando aqui sobre a educação da mediunidade. Você já estudou esse tema antes ou você só estuda quando a aula vai ser ministrada, na hora? Então você estuda com antecedência, você tem esse costume? Sempre 5, nunca 0, meio a meio, vá pontuando. Pelo menos uma vez por semana, em hora marcada, no ambiente doméstico, senta-se para estudar a doutrina? Nos estudos e leituras que faz, aprecia mais as obras de estudo do que as romanceadas?
Obras de estudo são aquelas que têm um conteúdo mais doutrinário, instrutivo, do que os romances, certo? Então, nos seus estudos, você aprecia mais as obras de estudo do que as romanceadas? Você utiliza de métodos de estudo? Vá colocando aí de 0 a 5. Considera a tarefa perfeitamente execuível, realizável, diante das suas condições de vida, encontrar tempo para o estudo necessário? Você costuma sempre ler mais de uma vez cada obra interessante? Suas palestras, seus cursos, suas apresentações, tudo aquilo que você faz, são sempre preparadas? Você acha o improviso um método dispensável? Você lê em um curto espaço de tempo uma obra espírita por inteiro? Você tem facilidade em manusear livros, localizando temas, subtemas, ilustrando as suas palestras? Você é capaz de sugerir de memória 5 localizações bibliográficas que versem sobre o tema caridade? Dê um ponto para cada obra, cada localização bibliográfica que você lembrar que tem uma abordagem sobre o tema caridade. Agora aqui nós vamos voltar para pontuações de 1 ponto, não de 0 a 5. Atribua 1 ponto para cada uma das obras abaixo que conheça o conteúdo. Vejam, não estou aqui pedindo a obra, o exercício não está pedindo que você tenha lido completamente a obra, mas que você conheça o conteúdo, certo? Isso aqui é o que está sendo observado. Se você conhece o conteúdo, marque 1 ponto. Se você não conhece, não sabe do que se trata, 0. Então, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Consolador, o livro Nosso Lar, A Caminho da Luz, nos domínios da mediunidade, Emmanuel, Evolução em 2 Mundos, Problema do Ser, do Destino e da Dor, Voltei, Paulo e Estevão, Revista Espírita, Pensamento e Vida, Mecanismo da Mediunidade, Desobsessão, Sinal Verde, Conduta Espírita, Estude e Viva, Fonte Viva, Religião dos Espíritos, Libertação, Recordações da Mediunidade. Então, ali você fechou, no último livro, Recordações da Mediunidade, é a última obra que você vai pontuar se você tinha ou não, tem ou não algum conhecimento. Aí você para, some todos os pontos e agora vamos ver o resultado, tá? Se a sua somatória deu de 0 a 25 pontos, o seu conhecimento doutrinário é considerado sofrível. Estude mais, sobretudo Kardec, começando pela base, ok? Se deu de 26 a 50 pontos, o seu conhecimento é regular. Baseando-se em Kardec, tendo sempre ele como base, busque aprofundar-se no estudo das obras complementares. Se deu de 51 a 75 pontos, o seu conhecimento é bom. Prossiga estudando, crie e aprimore seus métodos de estudo. E de 76 a 100, o seu conhecimento é ótimo. Não pare de estudar, nem se esqueça que o exemplo é a base do verdadeiro saber. Se a sua autoavaliação indicou-lhe a categoria sofrível ou regular, não desanime. Continue o estudo, o seu nível melhorará cada vez mais. Lembre-se, aprenda a encontrar tempo para conviver com os bons livros, melhorando os próprios conhecimentos. Nós, em regra, temos preguiça de estudar. Não é algo que todas as pessoas gostam,
Mas depois que nós começamos, depois que nós criamos o hábito, aquilo vai se tornando algo prazeroso. O conhecer, o descobrir novas verdades, à luz do conhecimento, isso é maravilhoso, isso clareia a nossa mente e a gente vai criando um ânimo para estudar e aquilo passa a ser agradável e nós vamos tirando um tempo sempre constante para o nosso estudo. Isso é necessário, tá? Então esse teste é para que você possa realmente ter condições de se analisar, de realmente de se perceber e avaliar a necessidade de se dedicar um pouquinho mais para os estudos. Perfeito? Mas vamos dar continuidade então ao nosso estudo. Então já falamos do amparo espiritual, já falamos do estudo constante, agora vamos falar da conduta moral e do autoconhecimento necessário no processo de educação da mediunidade. Então, o esclarecimento doutrinário, associado ao esforço de melhoria moral, permite ao médium elaborar diretrizes de autoconhecimento, conscientização dos limites das próprias capacidades e conquistas, e é um valioso instrumento de intercâmbio entre os dois planos da vida. Vejam bem, queridos amigos, nós precisamos adquirir o hábito de verdadeiramente, primeiro, nos conhecer, é o olhar para o espelho, é o enfrentamento com nós mesmos. Por quê? Porque nós só temos condições de buscar o nosso aprimoramento, de aprimorar a nossa conduta moral, se nós nos conhecermos. Se eu não perceber o que eu sou, se eu não refletir sobre as minhas virtudes e as minhas dificuldades, como é que eu poderei me trabalhar? Como é que eu poderei me aprimorar? Eu só posso trabalhar em cima daquilo que eu conheço. Então, esse autoconhecimento, ele é indispensável, ele é realmente um valioso instrumento para que o intercâmbio mediúnico se faça cada vez melhor. Não há desenvolvimento mediúnico para realizações sólidas sem o aprimoramento da individualidade mediúnica. Eu nem preciso estar aqui falando desse aspecto, porque a aula anterior, onde nós falamos da influência moral do médium nas comunicações, já diz tudo para nós, certo? Então, já está mais do que claro na consciência de cada um de vocês a necessidade de nós nos auto-aprimorarmos realmente sempre. O médium vigilante, mesmo no início da tarefa, procura conhecer as suas mais inclinações e se esforça no desenvolvimento das virtudes. Identifica nas provações oportunidade de reajuste espiritual. Cada instrumento medianímico, tanto quanto cada pessoa terrestre, carrega consigo determinadas provas e problemas determinados. A mediunidade é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. Então, nós temos que estar sempre vigilantes em relação às nossas mais inclinações, tendo a consciência de que nós estamos tendo a oportunidade de nos reajustarmos para com Deus através do exercício da mediunidade e lembrar que todos nós carregamos no nosso passado provas, problemas, necessidades de reajuste, faz parte. E a mediunidade é esse ensejo de serviço, de aprimoramento, de resgate, de solução para os nossos problemas. Por isso que muitos de nós, endividados para com a lei, pedimos para exercer a mediunidade na atual existência, para que através dela pudéssemos mais rapidamente nos reajustarmos com a lei de Deus, certo? A mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Aquele, pois, que não tem do que viver, procure recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Outra condição, outro aspecto importante que nós destacamos é a gratuidade da prática mediúnica. Não se deve cobrar, nem financeiramente, nem de qualquer outra forma, pelo exercício da mediunidade. Dai de graça o que de graça recebeste. Temos um item exatamente voltado para esse ponto lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde a espiritualidade nos mostra que nós não podemos cobrar pelo uso, pelo exercício da mediunidade. Precisamos lembrar que é uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável. Seria, para o explorador, uma fonte absolutamente incerta de receitas, que pode lhe faltar no momento em que mais precise dela. A mediunidade não é uma arte nem um talento
razão pela qual não pode tornar-se uma profissão. Não existe sem o concurso dos espíritos, faltando estes, já não há mediunidade. Explorar a mediunidade é dispor de uma coisa da qual não se é realmente dono. A mediunidade, ela depende não apenas de nós, depende dos espíritos. Como é que eu posso determinar quando ou em que momento, em que condições eu irei exercê-la? Porque se não houver ali o amparo, o apoio, a participação efetiva dos espíritos, não há intercâmbio mediúnico. E nós sabemos que a mediunidade, ela é fugidia, móvel, ela é variável. E em função da nossa má condução, ela pode ser suspensa momentaneamente. Há pessoas, quantos médiuns que acabaram mistificando a sua mediunidade em função da suspensão dessa mediunidade em determinadas épocas e momentos da sua vida. Então ela não decorre de um aprimoramento, de um estudo, ela não é como as nossas profissões, onde nós estudamos, onde nós nos empenhamos, onde nós adquirimos o conhecimento, onde nós ali estamos, através do trabalho e da retribuição financeira, na verdade, obtendo ali um retorno de todo o investimento que nós fizemos. A mediunidade, ela não decorre dessa mesma situação. Ela nos é dada gratuitamente, nós já nascemos médiuns. Então, Deus permitiu que a mediunidade fosse nos concedida de forma gratuita para que, desta forma, ela fosse exercida. A prática mediúnica, usual na casa espírita, é considerada como um instrumento de aperfeiçoamento espiritual que pode configurar uma prova, uma expiação ou uma missão. Tá? Em função das necessidades evolutivas do espírito, ela será uma coisa ou outra. Tá? Então, mediunidade. Evelyn, mediunidade é sempre prova? Evelyn, mediunidade é sempre expiação? Evelyn, mediunidade é sempre missão? Não, pode ser uma coisa ou outra. Então, vejam bem. A mediunidade, ela pode ser uma prova, mediunidade provacional? Sim. Também denominada mediunidade tarefa, objetiva a reparar equívocos cometidos em existências pretéritas. Ela, através dela, provas ou tribulações são escolhidas pelo espírito antes da sua reencarnação. Lembrando que nós escolhemos apenas o gênero das provações, os detalhes são consequências da nossa posição e das nossas próprias ações. Então, muitos de nós pedimos a mediunidade não como uma condição de expiação, mas como uma condição de prova, tá? Para que nós possamos reparar os nossos equívocos cometidos em vidas pretéritas. Nós pedimos isso exatamente para que nós possamos acelerar o nosso processo evolutivo, sermos um pouco mais felizes na vida atual. Nós sabemos que nós, se bem exercermos a mediunidade, nós evoluímos mais. É como se nós subíssemos mais de um degrau na escala evolutiva. Então, as provas, elas são escolhidas muitas vezes pelos próprios espíritos para auxiliarem no processo de depuração espiritual na atual existência, tá? Ela difere, até a forma como ela se manifesta, da chamada mediunidade de expiação. No caso da mediunidade de expiação, é uma necessidade de cumprir ou expiar uma pena, em função de uma grave violação à lei divina. Os médiuns são atormentados por espíritos perturbados e perturbadores. Alinha os quadros de enfermidade e infortúnio que começam do berço e a evolução desdobra realizações e esperanças que se entremostram na meninice. E a duração dessa mediunidade de expiação, ela depende. Ela vai estar relacionada diretamente ao melhoramento do culpado. Então, aquelas mediunidades que elas são atormentadas, que os espíritos sempre conseguem, muitas vezes, desde a fase infantil, já atormentar, obsediar muitas pessoas encarnadas, isso já decorre de um processo de expiação. Um processo obsessivo, um processo de influenciação perniciosa é um processo de expiação também, tá? É uma forma onde nós já estamos ali resgatando muitos dos nossos erros e equívocos do passado. Então, há a mediunidade provacional, que é algo mais sereno, mais equilibrado, e há a mediunidade de expiação, que ela normalmente ela é mais difícil, porque ela decorre realmente de uma afronta mais grave à lei divina,
E esses médiuns são atormentados muito frequentemente por espíritos perturbados e perturbadores. E nós ainda temos a mediunidade missionária, que são aqueles espíritos já mais elevados que vêm com a missão de exercerem a mediunidade em prol da humanidade. Então, a mediunidade missionária é conquista do médium, que durante a reencarnação se compromete em promover e fazer o bem. Renasce com o compromisso de instruir os homens, em ajudá-los a progredir, em melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. O espírito se depura pela encarnação, concorrendo ao mesmo tempo para a execução dos desígnios da providência. Claro que ele já é um espírito superior, mas ele continua evoluindo sempre. Quanto mais ele trabalha no bem, mais ele cresce e evolui. Então, trazemos aí o exemplo de Eurípedes Barçanufo, missionário da mediunidade, que veio com essa missão e bem exerceu. Muito bem a exerceu quando aqui esteve conosco no mundo material, encarnado. Perfeito? Então, vimos a mediunidade provacional, a expiatória e a missionária. A grande maioria da humanidade está na condição de mediunidade provacional, tá? Por quê? Porque nós somos, na nossa grande maioria, ainda imperfeitos, tá? Mas já com um pouco de esclarecimento e estamos aí na condição mais de mediunidade provacional, mas também há muitos na condição de mediunidade expiatória. Já na mediunidade missionária, vocês já podem imaginar que a quantidade é mais reduzida, porque nós temos menos espíritos superiores na Terra. Claro que no mundo de regeneração vamos ter muito mais, mas na condição ainda de expiações e de provas, esse número é naturalmente menor. Aqui eu trago para vocês um resumozinho que nós encontramos lá no livro Os Mensageiros, no capítulo, justamente no capítulo mesmo que fala sobre os médiuns, os vários médiuns falidos, que voltaram ao plano espiritual e não cumpriram a mediunidade, não cumpriram a missão, a sua tarefa no exercício da mediunidade. Então vamos ver aqui, procurei resumir para vocês os vários casos que o Espírito André Luiz presenciou, para nós percebermos a necessidade de estarmos sempre atentos ao desenvolvimento da mediunidade, a nossas disciplinas, a necessidade de estudo, para que nós possamos voltar como médiuns realmente vencedores no que tange aos compromissos assumidos. Então vejam bem, fica desta forma a par do drama de Otávio, que passou pela existência terrena sem atender o chamado da espiritualidade superior, enredando-se outrossim em compromissos escusos na área afetiva. Então, Otávio falhou por conta dos compromissos escusos na área afetiva. Foi ali que ele falhou, não teve forças para vencer. Conhece igualmente o desastre de Acelino, que, munido das mais belas faculdades psíquicas e não obstante o esclarecimento íntimo, transformou sua mediunidade em fonte de renda material, fracassando ruidosamente e tornando-se presa de espíritos inferiores. Olha aí o dai de graça, o que recebeste gratuitamente, que não foi observado. Faliu também. Seguindo, houve igualmente impressões de algumas mulheres, lamentando a queda devido a pressões familiares, ao medo da mistificação ou à desconfiança doentia. Ele vai ouvir mulheres e várias delas vão trazendo as suas impressões. Uma foi o medo da mistificação. Aí o medo era tanto que não deixou que ela desenvolvesse a mediunidade, sucumbiu a pressões familiares no sentido de não desempenhar a mediunidade, outras uma desconfiança doentia em relação às comunicações. Tudo isso foi fazendo com que eles não exercessem, não trabalhassem na mediunidade e chegassem à erraticidade como médiuns falidos. Esses médiuns estavam comentando, tá? E André Luiz ia passando e ouvindo um pouquinho de cada uma das histórias. É apresentado ainda Belarmino, o doutrinador que, em nome da ciência e da pesquisa, atormentou os médiuns
que a divina providência colocou sob sua responsabilidade, levando-os a se retraírem devido às longas e porfiadas perquirições nos planos invisíveis. Então, o doutrinador que se preocupava com o conhecimento teórico, mas esqueceu de colocar em prática aquilo que ele sabia, tinha o evangelho nos lábios, mas não no coração. Tinha as mensagens evangélicas nos lábios, mas não no coração. Ele, Belarmino, queria provas sem consegui-las, porque a cada um é dado segundo suas obras. Irritado, tornou-se descrente. E descrente e distanciado da verdade, envolveu-se em politicalha inferior, acabando seus dias em um palácio de pedra e com um deserto no coração. Vejam aí nossos riscos. André Luiz também conhece Monteiro, um outro doutrinador, que trocou as verdades evangélicas pela volúpia de doutrinar espíritos desencarnados de posição inferior, ou de fazer ver aos espíritos sofredores que eles próprios eram os responsáveis por seu sofrimento. Ao desencarnar vítima de angina, entidades perigosas e vingativas aguardavam-no à saída do plano físico. Os seres malévolos, frente à lamentável situação espiritual do doutrinador, repetiam-lhe longas frases de suas sessões. Ironicamente, recomendavam-lhe serenidade, paciência e perdão às alheias faltas e lhe inquiriam por que, se estava desencarnado, não desgarrava do mundo. Monteiro suportou este tormento por muito tempo, enquanto perduraram seus sentimentos de apego à esfera física. Para ele, o bom era doutrinar, era evangelizar, era como ele diz aí, procurava, na verdade, doutrinar aqueles espíritos. Então ele gostava de falar, como se ele estivesse dando aulas ali da doutrina espírita, mas na verdade ele estava completamente apegado ainda à matéria, à esfera física, à sua vaidade, ao seu conhecimento. Então, em completa desorientação, em afronta, em contraste ao objetivo maior da doutrinação, que é o consolo, é o amparo, é o esclarecimento e é o amor. Então, nós podemos falhar, vejam bem, não apenas na condição de médiuns ostensivos. Podemos falhar na condição de dialogadores, médiuns esclarecedores, sim. Por isso, o orar e vigiar é tão importante, porque nós precisamos ter cuidado. Lembram que nós vimos aí o autoaperfeiçoamento? Se nós não estivermos a todo momento refletindo sobre as nossas posturas, refletindo sobre o que verdadeiramente nos move, qual o sentimento que me move quando eu estou ali num diálogo? É amparar, é ajudar, é amar? Ou é me sentir melhor que o outro, apequenar o outro, é um sentimento de vaidade? Meus amores, nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque nós podemos fazer isso a vida inteira, acharmos que estamos muito bem, e ao chegarmos no plano espiritual vamos perceber que, na verdade, nós falseamos o exercício correto da mediunidade. Aqui eu trago um videozinho dos Amigos da Luz para vocês, também falando sobre o bom exercício da mediunidade, a necessidade de nós utilizarmos a mediunidade de forma correta e positiva. Ok. Pode ir. Vamos lá. Vai, espírito, escreve aí. Aqui, vamos lá. Vamos escrever um romance aqui agora, hein? Vambora. Será que eu sou canhoto na hora da mediunidade? Peraí. Vou deixar mole aqui. Acho que não pode encostar em nada. Agora é. E não é vontade de fazer xixi, peraí. Ó. Isso sou eu que tô fazendo isso. Sou eu que tô fazendo esses garranchos aqui. Gente, como é que é? Vem, espírito, vem. Eu quero aqui o escritor, o espírito. A, B, vamos embora. Uma letra. Espírito. Eu não vou pensar em nada. Não tô pensando em nada. Tô com a cabeça fora da mão. E a mão não tá mexendo, não. Peraí.
Vamos no impulso e... Bom, meu Deus do céu. Será que é a caneta? Peraí. Deve ser lápis. Deve ser um lápis. Chico Xavier era lápis, né? Ó! Desisto. Vem. Osvaldo. Uou! Que susto, cara. Que é isso? Que é isso? Pergunto eu, né? O que você tá fazendo aí que não tá aqui no meu braço, aqui, escrevendo aqui o livro? Tá escrevendo o quê? Ué, como que? Um romance. Um romance. Vem, pode vir pro braço aqui que eu tô pronto aqui. Vem. Cadê? Vem. Vai escrever, não? Osvaldo, você não vai psicografar. Ué, mas por que não? Eu não sou médium? Sim, mas a sua tarefa na mediunidade não passa pela psicografia. Ah, mas por que não? Ah, mas só o que eu sei é ver espírito, igual eu tô vendo você aqui. Que graça que tem isso? E que isso rende pra pessoa? O negócio bom é escrever, é fazer livro, né? O que define se o trabalho mediúnico é bom não é o tipo da mediunidade, é o médium. Se é um trabalhador disciplinado, disponível, aberto ao serviço do bem, isso é o que conta. É, mas quem fica famoso, quem vende livro é o médium que escreve romance, né? Como é que é? É isso, eu tô apertado. Esse negócio dessa crise aí me derrubou geral, meu filho. Eu tô precisando de um extra, entendeu? Então vamos parar de papo e trata de escrever aqui um best-seller, uma coisa boa, que eu tô sentindo que você tá inspirado hoje. Vamos lá. Não, melhor. Paulo Coelho já morreu? Caraca, se eu psicografasse uma parada do Paulo Coelho. Ah, então é isso. Dinheiro. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro, não. Eu quero também fama, prestígio, dar autógrafo, tirar selfie. Um fã do livro que você vai escrever aqui agora, aqui, ó. Já que você quer tanto escrever um livro, por que você mesmo não escreve? Pra que utilizar da mediunidade? Ah, não escrever, eu não sei escrever. Eu não tenho dom de escrever, não é minha parada. Eu sempre fui mal em redação. Entendeu? Não, eu quero mesmo é ceder meu braço aqui, você escreve e eu gerencio a venda, porque eu sou bom de matemática. Você acha que não dá trabalho ser um médium psicógrafo? Que ele é apenas uma caneta ambulante? Uma caneta rica, se for esperto. É, Osvaldo, tô vendo que realmente você não sabe o que representa o trabalho de um médium. Posso não saber o que representa, mas eu sei quanto custa. Ok, então. Vai escrever? Eu não. Aliás, nem eu nem ninguém. Lamento te informar, Osvaldo, mas sua mediunidade está suspensa por tempo indeterminado. Você acaba de perder uma oportunidade de ouro nessa encarnação. Bye, bye. Ei, espírito, volta aqui, não vai me deixar agora. Ei, menino! Oh, meu Deus, se você não quer escrever um livro, a gente faz outra coisa. Você sabe pintar quadro? Hã? Sabe dançar? Médium dançarino eu não vi ainda. A gente pode ganhar uma nota no Faustão. Hein? Se vira nos 30? Partiu? Escreve! Bom, vamos lá, meus queridos amigos, né? Tivemos aí a oportunidade, então, de perceber a importância de utilizarmos a mediunidade de forma correta e adequada. Não para adquirir recursos, não para que possamos lucrar com a mediunidade, seja financeiramente ou no tocante à busca por sucesso, vaidade, reconhecimento no mundo. Tá? Então, vocês viram aí de uma forma muito leve, mas a mensagem é exatamente essa. E nós trazemos ainda essa mensagem aqui do livro Estude e Viva, que diz: médiuns para fenômenos surgem de toda parte e de todas as posições. Médiuns para a edificação do aprimoramento e da felicidade entre as criaturas são apenas aqueles que se fazem autênticos servidores da humanidade. E eu pergunto a você, pergunto a mim mesma, pergunto a todos aqueles que buscam e desejam trabalhar na mediunidade: qual é o nosso objetivo? O que nos move? Queremos verdadeiramente sermos autênticos servidores da humanidade? Ou ainda, queremos apenas, como ele coloca aqui, o fenômeno, o reconhecimento, a mistificação, para que as pessoas nos achem melhores do que os outros? Reflitamos sobre isso para que possamos verdadeiramente fazermos bom uso da nossa mediunidade. E agora vamos aqui dar continuidade à nossa sexta fase da manifestação
dos espíritos sofredores. Vejam, aqui nós vamos dar continuidade a tudo que já fizemos na aula anterior. Não há, nesse momento, nessa aula, nenhum acréscimo de providências ou de mudanças. Vamos continuar alternando a ordem das duplas, vamos continuar com 2 duplas dando comunicação simultânea. Lembrem que nós sugerimos 4 semanas, iniciamos na semana passada, então aqui continuam as 2 duplas. O diálogo continua sempre com a supervisão dos coordenadores. Mais uma vez trazemos aqui para você apenas uma sugestão para que você entenda como será a comunicação dessas 2 duplas, procurando dar um espaçamento correto, adequado entre as 2 duplas, de modo que uma interfira o mínimo possível na outra. Principalmente o tom de voz, o controle dos movimentos são necessários para que o aprendizado aconteça. As orientações continuam as mesmas no tocante aos médios ostensivos e aos dialogadores. Tom de voz, controle da comunicação, como se dá a abordagem dos dialogadores, como realmente o acolhimento, o entendimento da questão central, a maior ou menor curiosidade que não deve existir, a finalidade precípua, amparar, consolar, dar amor. Tudo isso vamos a cada dia observando, cuidando, orientando para que os médiuns de apoio, de sustentação e os dialogadores possam ir aprimorando os seus conhecimentos, lembrando sempre do estudo cada vez maior. Hoje tivemos então aí a oportunidade de vermos a necessidade do nosso estudo, avaliarmos a nossa condição de conhecimentos, lembrando que os acontecimentos durante a semana podem ser repassados para os médiuns dialogadores, para os coordenadores, caso cada um ache necessário, importante para orientar no desenvolvimento da comunicação, do intercâmbio, no amparo que vai ser dado à espiritualidade que vai ser atendida. E reforçando o que vocês também já sabem, sempre trabalhando, focando no desenvolvimento dos médiuns e não nos problemas dos espíritos, avaliando como foi, aquilo que está crescendo, sempre trabalhando nesse momento o progresso. Os coordenadores vão estar ali toda semana avaliando como foi o progresso, como foi o desenvolvimento dos médiuns. Então isso é fundamental. Por quê? Porque ele está ali tendo a oportunidade de pontuar. E é por isso que serve também as fichas de sintomas. Por quê? Porque nós vamos tendo condições de avaliar, de fazer essa análise histórica. Por quê? Porque eu tenho a história dos alunos. Eu acompanho, eu vou lendo, eu vou avaliando a ficha de cada um e eu vou tendo condições de saber como tem sido a evolução e aquilo que ainda precisa ser trabalhado por cada um dos médios. Então, por isso a ficha de sintomas continua sempre até o fim do curso, para que tanto os médiuns ostensivos como os médiuns dialogadores e médiuns de sustentação possam externar as suas percepções. Perfeito? Meus queridos amigos, e aqui vamos finalizando a nossa aula desta semana, sempre agradecendo a você pela participação, pela confiança. Mais uma vez eu deixo aqui os nossos contatos, os nossos telefones, os nossos e-mails, o canal do Telegram, o nosso Instagram, o nosso YouTube e o nosso portal, para que você tenha sempre acesso a essas informações. Lembrando, você que está estudando sobre a mediunidade, nós temos um dos livros da série Conhecendo o Espiritismo, o 4º livro da série Conhecendo o Espiritismo, Desmistificando a Mediunidade. Nós trazemos ali orientações sobre a mediunidade, explicamos sobre a mediunidade, falamos sobre as reuniões mediúnicas de uma forma simples, de uma forma bem didática e objetiva. Então, se você tiver interesse em adquirir essa obra, basta você acessar o nosso site, o nosso portal, procurar a aba Loja Virtual, e você vai ter oportunidade de adquirir essa obra e nós vamos encaminhar para você com a nossa dedicatória, com muito carinho e gratidão pela sua confiança. Nós temos então aí inúmeros cursos no YouTube, todos gratuitos, queridos amigos, nada nós cobramos
pela divulgação desses cursos. Então basta você acessar, se organizar, estudar e aprender, para que você possa ampliar cada vez mais os seus conhecimentos. Perfeito? Nosso telefone também para dúvidas, para questionamentos, enfim, para aquilo que você precisar. Eu agradeço muitíssimo a sua confiança mais uma vez. Um beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.